Depois do dilúvio, quando as águas baixaram e o mundo recomeçou, as famílias descendentes de Noé começaram a se espalhar. A terra estava vazia, silenciosa, esperando para ser novamente preenchida por sons, passos e vidas. Os seres humanos reconstruíam suas histórias. Plantavam, criavam animais, levantavam casas simples, ensinavam seus filhos. Havia um ar de esperança no mundo novo. Com o passar das gerações, as pessoas começaram a migrar para uma grande planície na região de Sinar, um lugar amplo, fértil e propício para crescimento. Ali, uma multidão se estabeleceu. Ali, cidades começaram a nascer. Ali, uma ideia ousada começaria a surgir. E essa ideia mudaria o rumo da humanidade. Um dia, alguém disse: "Vamos fazer tijolos e queimá-los bem." Não era apenas uma frase prática. Era o início de um projeto grandioso. As pessoas perceberam que com tijolos resistentes e argamassa poderiam construir coisas muito maior do que antes. E assim, tijolo por tijolo, surgiu um sonho coletivo. Um sonho que tinha menos a ver com progresso e mais a ver com orgulho. Eles disseram: "Venham, vamos construir uma cidade e uma torre, cuja altura toque o céu. Assim faremos um nome para nós e não seremos espalhados pela terra." Era um plano ousado, ambicioso, mas também perigoso. Não era apenas uma torre, era um símbolo, um monumento ao ego humano. Um lembrete de que, quando o coração se afasta do Criador, tenta construir grandeza sem ele. As obras começaram, a poeira subia, os martelos batiam, tijolos eram empilhados em ritmo constante. Homens e mulheres olhavam para o topo crescente da torre com olhos cheios de orgulho. A torre se erguia e o coração humano se afastava. A unidade daquele povo era impressionante. Todos falavam a mesma língua, todos pensavam da mesma forma, todos trabalhavam juntos. Mas havia um problema profundo escondido debaixo daquela união. Eles não queriam depender de Deus. Queriam se tornar famosos, queriam construir algo que fosse lembrado. Queriam de alguma forma tocar o céu com as próprias mãos. E Deus observou. Nada escapa ao Criador. Nenhum movimento, nenhum pensamento, nenhum impulso de orgulho passa despercebido. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre. Não foi porque ele não enxergava de longe, mas para mostrar que ele estava atento. Ele viu a união, mas viu também o perigo de um coração humano sem limites, o perigo de um poder sem direção divina. E então Deus disse algo profundo: "Eles são um só povo e falam uma só língua. E agora nada lhes será impossível. Desçamos e confundamos a língua deles, para que não entendam mais uns aos outros." De repente, o som do trabalho cessou. Homens começaram a pedir ferramentas, mas o colega ao lado não entendia. Outros tentavam coordenar o trabalho, mas suas palavras eram estranhas, desconexas. A comunicação, que antes fluía como um rio, agora era um caos completo. Línguas se misturaram, a confusão se espalhou, o projeto parou. Sem conseguir se entender, os grupos começaram a se mover. Cada um seguia com aqueles que compreendia sua língua nova. E assim, de forma natural e inevitável, a humanidade se espalhou pela terra, exatamente como Deus havia planejado desde o início. A torre permaneceu inacabada, um colosso interrompido, um monumento à fragilidade do orgulho humano. Aquele lugar recebeu o nome de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todos, e dali os espalhou sobre toda a superfície da terra. A Torre de Babel não é apenas sobre um prédio que não terminou. É sobre o coração humano que tenta subir além do que deve. É sobre a ilusão de grandeza sem propósito. É sobre a falsa segurança de confiar apenas em si mesmo. Mas, acima de tudo, é sobre um Deus que intervém não para destruir, mas para proteger a humanidade de si mesma. Porque, se aquele povo continuasse unido em orgulho, ele construiria muito mais do que uma torre. Construiria a própria ruína. A história de Babel nos lembra que Deus não é contra sonhos, projetos ou crescimento, mas é contra a construção de grandezas que o afastam de nós. No fim, não foi a torre que caiu, foi o orgulho.